Meus irmãos, é com alegria no coração que eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Bom é estarmos aqui para juntos adorarmos o nome de Jesus, na beleza da sua santidade. Pegue a sua Bíblia, por favor. Segundo livro dos Reis de Israel. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Enquanto você se localiza, eu quero agradecer ao nosso querido pastor setorial, pastor Felipe Lopes, pela tão honrosa oportunidade de poder cooperar em um culto tão importante como esse, que é o culto da palavra, e poder servir a igreja do Senhor, a qual nós também fazemos parte. Eu me sinto muito feliz e honrado por essa oportunidade. Agradecer também ao nosso copastor, pastor Daniel, que Deus abençoe. Seja Deus louvado pela vida também de todos os obreiros dessa igreja, que todos têm álibi e capacidade para servir essa igreja através da palavra de Deus. Segundo o livro dos Reis, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e eu prometo que eu não serei cansativo, mas eu quero ser fiel àquilo que Deus ministrou ao meu coração. Capítulo 4, versículo 38. Os que encontraram, digam amém. Está escrito assim: e voltou Eliseu para Gilgal, e havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E ele a deitou na panela e disse: tirai de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. E você diz amém. Queridos, o texto que nós temos por base nesta noite, como texto áureo da nossa meditação, é um texto que fala-nos acerca de um dos grandes profetas do Antigo Testamento, a saber, o profeta Eliseu. E todos nós somos sabedores que Eliseu foi o sucessor do profeta Elias. Ele foi aquele que deu continuidade. Ele foi aquele que levou adiante a obra que Elias começou. E após ele ser confirmado ou receber a confirmação
daquilo que ele havia pedido para o profeta Elias no Rio Jordão, pois ele havia pedido para Elias, antes da sua partida, que ele tivesse porção dobrada daquilo que Elias carregava sobre a sua vida. E a Bíblia diz que Elias é levado ao céu e deixa a sua capa. Eliseu então pega a capa do profeta, vai até o Rio Jordão e ali ele recebe de Deus a confirmação daquilo que ele havia pedido. Pois a Bíblia diz que ele fere as águas do Jordão e ele dá um brado dizendo: onde está o Deus de Elias? E então as águas se dividem, representando a confirmação do ministério profético que ele daria continuidade. E agora, no capítulo de número 4, a partir do verso de número 38, que nós temos por base essa noite, há algumas observações aqui, dentro desse texto, e eu preciso de forma muito clara passar à igreja aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. A primeira observação está no versículo de número 38, pois o texto diz assim, e voltou Eliseu para Gilgal. Essa expressão aqui dá-nos a entender que Eliseu um dia já havia passado por aquele lugar, pois o texto diz que voltou Eliseu para Gilgal. E é bem verdade que eu só posso voltar a um lugar que eu já estive. Eu só posso voltar a um lugar aonde um dia eu já passei. Então, se a Bíblia usa esse termo, essa expressão, e voltou Eliseu para Gilgal, é porque um dia ele já havia passado por aquele lugar. Só que tem um detalhe: quando Eliseu volta para Gilgal, a Bíblia diz, havia fome naquela terra. E isso me cativa. Por quê? Porque quando nós olhamos para a história de Gilgal, nós iremos perceber que Gilgal era um lugar que tinha alguns símbolos para o povo de Israel. Gilgal era conhecido, considerado como lugar de memórias ou memorial. Todas as vezes que o povo ia a Gilgal, eles se lembravam, eles traziam à memória alguns acontecimentos que aconteceram naquela terra ou naquela cidade. Gilgal foi a principal base de operação de Israel na conquista da terra prometida. Josué capítulo 4, versículo 19 e 20. Gilgal também foi o lugar onde foi circuncidada a geração que cresceu no deserto. Pois no deserto, diz a Bíblia que morreram gente, mas também nasceram pessoas. E essas pessoas que nasceram no deserto, pelo período de 40 anos, aonde Israel permeia a terra do deserto, foi ali
que as pessoas que nasciam no deserto foram circuncidados. Josué, capítulo 5, diz acerca disso. Em Gilgal também foi comemorada a primeira Páscoa. Foi celebrada a primeira Páscoa. Aleluia. Gilgal tem um simbolismo para o povo de Deus. Foi em Gilgal também que o maná cessou. O maná parou de cair na terra de Gilgal. Gilgal também foi o lugar que Deus confirmou, aleluia, a chamada, o ministério de Saul, antes do mesmo haver se perdido. Foi em Gilgal. Em Gilgal, Josué começou a distribuir os territórios conquistados entre as tribos de Israel. Josué capítulo 14. Então isso é para que nós possamos compreender que Gilgal tinha um simbolismo, Gilgal tinha uma memória para o povo de Israel. Muitos acontecimentos aconteceram naquele lugar. Então quando a gente olha para essa expressão, e voltou Eliseu para Gilgal, e havia fome naquela terra, tem alguma coisa errada, porque Gilgal não pode estar passando pelo que está passando. Gilgal é um lugar memorial. Só que o que mais me cativa dentro desse texto é o que diz a Bíblia, porque está escrito assim, ó: e voltou Eliseu para Gilgal, ponto. Havia fome naquela terra. Fome aqui representa a crise que Gilgal está vivendo, representa o caos que Gilgal está vivendo, representa a catástrofe que Gilgal está vivendo. E o pior de tudo é o que vem agora, porque o texto diz: e os filhos dos profetas estavam assentados. Eu confesso que quando eu li esse texto pela primeira vez, doeu o meu coração, porque nós estamos olhando para um lugar que está enfrentando uma crise. Nós estamos olhando para um lugar que está com eles que tinham a responsabilidade de liberar uma palavra profética para mudar aquela realidade. Só que o texto diz que eles estavam sentados. Isso me confronta, por quê? Porque alguém está olhando para a crise, alguém está olhando para a dificuldade, alguém está olhando para o caos e não se levanta, fica sentado. Não toma posição, fica sentado. Não assume o lugar que Deus deseja que ele esteja, permanece sentado. A pergunta de Deus para mim, para você, para nós esta noite é: até quando nós iremos olhar o caos, olhar a crise, olhar a dificuldade e permanecer sentados? Aleluia, Deus nos trouxe aqui nesta quarta-feira da palavra para nos dizer: é tempo de se levantar, é tempo de tomar posição, é tempo de assumir a autoridade que Deus está lhe confiando, porque enquanto você está sentado, enquanto você está acomodado, a crise está reinando, o caos está reinando, a dificuldade está reinando, mas na hora que a igreja do Senhor se levantar, não tem lugar para crise, não tem lugar para catástrofe, não tem lugar para as coisas erradas. Aleluia, dá uma olhadinha para alguém com muito carinho e respeito e diga para essa pessoa: é tempo de se levantar. Fala para ela: é tempo de se levantar. Lá na tua casa é tempo de se levantar. Lá na tua congregação é tempo de se levantar. Lá no teu departamento é tempo de se levantar. Lá na tua escola, onde você estiver, Deus está dizendo: não é tempo de permanecer sentado, é tempo de se levantar. Aleluia. Tem alguém sentado em meio à crise. Tem alguém sentado em meio ao caos. Aleluia. E enquanto eles estão sentados,
a fome está reinando. Porque enquanto a igreja se assenta, as religiões pagãs estão fazendo festa. Enquanto a igreja se assenta, o diabo está de pé aí, destruindo gente, destruindo famílias. Mas eu vim liberar algo de Deus para nós esta noite. Esta igreja não permanecerá sentada. Ela se levanta hoje pelo poder da palavra de Deus para combater, aleluia, as dificuldades que nos rodeiam. Eles estão sentados em meio à crise. Eles estão sentados em meio ao caos. Aí olha o que diz a Bíblia, está escrito. Os filhos dos profetas estão sentados na presença de Eliseu, esperando uma atitude de Eliseu. E tem hora que não depende só do Eliseu, tem hora que a atitude tem que partir da gente. Aí olha o que diz o verso seguinte, verso 39, está escrito assim, ó: então saiu ao campo. Ei, escute, muita atenção agora. Os filhos dos profetas estão sentados. Aí o texto diz, então observe que quando a Bíblia dá essa conotação, então saiu ao campo, é alguém aqui que não faz parte do colégio, que não faz parte dos discípulos dos profetas, porque senão a Bíblia diria, então um dos filhos dos profetas. Não, a Bíblia diz então E agora escute isso com muita atenção. Esse aqui que se levanta, ele vê uma brecha. Já que ninguém quer ir, ele diz, então eu vou. Calma. Já que ninguém quer fazer, então eu faço. Só que o problema é, o profeta não mandou ele ir. Eliseu não disse, ó, você aí, você vai lá. Não. Ele se atreve a ir sem ser enviado. Ele se atreve a ir sem o profeta mandar. Pastor, e qual é o problema disso? É que olha o que diz a Bíblia, o problema está aqui, ó. Então saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Sabe o que é isso aqui? Veneno. Ele pegou um monte de veneno, ervas venenosas. Por quê, pastor? Porque diz o texto assim, ó, ele não conhecia. Meu Deus do céu. Ele não conhecia. Então ele quer fazer algo que ele não sabe fazer. Ele quer pôr a mão naquilo que ele não tem competência para pôr. Mas já que os filhos dos profetas não querem ir, eu vou lá. Aí vai e faz o quê? Colhe veneno, prega veneno, faz veneno. E o pior de tudo não é isso não. O pior é que está escrito aqui, ó. E ele veio e cortou-as em pedaços e colocou na panela. O pior tipo de gente aqui que esse texto está me revelando, não é aquela que só se envenena, é aquela que quer envenenar os outros também. Ele não só colhe veneno para ele, como ele também distribui na panela. Está escrito, está no texto. Ele distribui veneno para que outros comam também. E detalhe, hein? Olha o que diz o texto. Quando eu li isso aqui, Deus falou muito ao meu coração. Está escrito assim, ó, voltou e cortou-as em pedaços. Em outra tradução diz de cortou em partes.
Por que, pastor? Porque o diabo nunca envenena alguém por inteiro, ele envenena por partes. Ele vai semeando por partes. Coloca uma intriga ali, coloca uma contenda aqui, coloca uma inimizade ali, coloca algo aqui, e ele vai semeando por partes o veneno. Só que tem um detalhe: qual? Tem profeta naquela casa, tem profeta naquele lugar. Ainda que tenha, aleluia, um que não sabe, não conhece, não foi enviado, e vai, colhe veneno e traz para a panela para que outros comam. Tem um homem de Deus ali dizendo: aqui veneno não vai prevalecer, aqui veneno não vai reinar, porque enquanto tem homem de Deus, o veneno não pode expandir. Aleluia! Ele vem, traz o veneno e joga no caldo, joga na panela. Oh, meu Deus do céu. Sabe o que Deus falou comigo, irmãos? Olha o que diz a Bíblia. Então, cuidado para quem nós damos ouvido. Cuidado para quem nós abrimos a porta do nosso coração. Cuidado, porque tem um monte de por aí semeando veneno, envenenando. Só que Deus me trouxe aqui esta noite com temor e tremor desta palavra para dizer: tem profeta no lugar, tem homem de Deus no lugar. E para me concluir, olha o que diz a Bíblia. O pior de tudo, gente, é que ele vem, corta o veneno em pedaços, joga na panela e alguém come, alguém prova, alguém experimenta. E aí quando alguém experimenta, o texto diz: e gritou, dizendo: homem de Deus, a morte na panela. Diga para alguém: clamar depois que comeu. Ei, Deus hoje está nos dando sensibilidade. Deus hoje está nos dando um filtro espiritual, para quando alguém vier servir veneno para você, você vai dizer: não, isso aqui é veneno e eu não posso comer. Isso aqui não vai digerir bem no meu estômago. Isso aqui vai me adoecer espiritualmente. Eu não posso me alimentar daquilo que não é pão. Eu não posso me alimentar daquilo que não é saudável. Se é veneno, não coma. Deus nesta noite está te dando percepção. Deus nesta noite está te dando sensibilidade para entender o que é veneno e o que é saudável para você se alimentar. Aleluia, Jesus. Obreiros, a Bíblia diz: homem de Deus, a morte na panela. Aí eu te pergunto: e se aquele profeta não estivesse ali? E se aquele homem de Deus não estivesse ali? Morreriam todos envenenados. Oh glória. Aí o profeta se levanta e diz: tem veneno na panela? Tem, homem de Deus. Então faz o seguinte: trazei farinha. Trazei farinha. Trazei farinha. Aleluia. Aí trouxeram a farinha para o homem de Deus. Sabe o que ele faz? Ele não joga o caldo fora, ele não desperdiça a sopa, ele pega a farinha e joga no meio, porque não há poder de veneno contra a palavra de Deus. Levante a sua mão se você pode por um minuto. Aleluia. Sabe por que você não vai ser envenenado? Porque você tem palavra de Deus na tua vida. Sabe por que teu casamento não vai ser envenenado? Porque tem palavra de Deus no teu casamento. Sabe por que o teu departamento, a tua congregação, a tua vida não vai ser envenenada? Porque tem palavra de Deus. E o melhor antídoto para o veneno de Satanás é a farinha, é a palavra, é o Verbo encarnado. Então glorifique a Jesus, porque nessa noite Deus está dizendo: pelo poder da farinha, pelo poder da
palavra, todo veneno está sendo neutralizado agora, todo veneno está sendo dissipado agora. Se alguém crê, levante a mão e glorifique a Deus. O veneno não vai prevalecer na tua vida, na tua congregação. Aleluia. O veneno chega, ele dissipa a calúnia. O veneno, aleluia, quando a palavra chega, ele dissipa a fofoca, ele dissipa a contenda, ele dissipa a inimizade. A palavra tem poder de desfazer todo mal. Pastor, e quem é a palavra? A palavra é Jesus. Ele é o verbo encarnado. É por isso que ele disse que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer, para dissipar todas as forças do diabo, toda a obra de Satanás. Levante a mão pelo poder dessa palavra que não falha, não mente, não erra. Todo veneno seja neutralizado agora, em nome de Jesus. Quem crê adora, quem recebe glorifica. Glória a Jesus. E cala, choremaia. Aleluia. Segura a mão desse irmão, diga: receba a palavra na tua vida hoje. Por isso a importância do culto da palavra. É porque aqui você pode até chegar, às vezes com rabisco de veneno, mas quando você chega aqui, a palavra arranca, a palavra limpa, a palavra desfaz, a palavra lava, a palavra purifica. É o poder da palavra de Deus que tem essa graça. Iricala choremaia. Homem de Deus, tem morte na panela. Oh, glória a Jesus. Aí ele pega a farinha, a palavra, joga no lugar que tem veneno, joga no lugar que está envenenado. E ele diz: sabe o que? Pode comer. Mas homem de Deus, tinha veneno aí? Tinha. Antes da farinha chegar, tinha veneno. Mas a palavra chegou. Pode comer. Aí o texto diz que alguém, né? Alguém corajoso, porque só alguém corajoso agora tem coragem de comer. E aí quando eles provam, a Bíblia diz: e já não havia morte na panela. Levante uma das suas mãos, por um minuto, se você pode, feche os olhos. Eu sei que é um culto da palavra, é um culto onde nós se alimentamos da palavra, do pão, da farinha. Oh glória! E nesse momento que você está com as mãos levantadas, adorando, Jesus está neutralizando o veneno contra a sua vida. Jesus está